Boa noite a todos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. Boa noite aos que nos ouvem à distância e que estejamos todos em sintonia aqui, os que estão à distância, todos unidos em torno do aprendizado do Evangelho de Jesus, nosso Mestre. E, como todos estão vendo, durante algum tempo, nossas reuniões serão aqui, enquanto não puder concluir a salão lá em cima, né, Helene? E você tem algum aviso para hoje? Tranquilo? É só lembrar que, então, no próximo sábado também não teremos atividade, porque é véspera do Ano Novo. Então, na próxima terça, estaremos aqui de novo, ok? E vamos, então, à leitura da psicografia da noite. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é o tema que está num dos livros trazido pelo irmão X, né, Humberto Campos, e vibremos para que realmente chegue esse momento logo. Mas vamos ver o que a mensagem nos fala. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Evangelho, boa nova. Nova que renova todos os que o abraçam. Jesus está no leme não só do nosso país, mas também do planeta. Uma mãe, para dar à luz, muitas vezes sofre dores. As reformas também saem da harmonia. Vocês estão pensando o que vai acontecer? Olhemos só a nossa volta. Não vemos o país como um todo. Tudo vai ser feito de acordo com a vibração de cada um. Pensem, o que farei para meu irmão? O que pensar diferente? O orgulho muitas vezes fala mais alto. Veja, devemos analisar a situação fora do nosso gosto ou preferência. Hoje, vibramos pelo nosso país, nossa terra, nossa gente. Vamos lembrar que tudo vai ser feito em favor da coletividade. Filhos desta terra, o Pai nos ama e espera que também tenhamos amor por nosso povo. Vamos permanecer em oração, pois muitos estão caindo na revolta e falindo na fé. O barco está navegando em águas turbulentas, mas a calmaria chegará. Mensagem recebida por psicografia no dia 26 de outubro deste ano. Maravilha, né? Vamos então elevando nosso pensamento, nos unindo na mesma sintonia de amor, de fraternidade, com a espiritualidade que está aqui presente, e nos elevemos ao Mestre Jesus, pedindo primeiramente por cada um de nós, que possamos beber nas fontes do Evangelho o aprendizado, a luz que tanto necessitamos para superarmos a nós mesmos as nossas dificuldades. Por isso pedimos ao irmão maior, nosso mentor João de Deus, a toda a equipe espiritual aqui presente, que nos ampare, que ampare o expositor da noite, nosso querido irmão Celso, e também que possam ir guiados pelos pensamentos aos que ouvirem esta palestra, estas preces do Evangelho do Mestre Jesus. Esteja conosco, benfeitores, e nos amparando sempre. Graças a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Celso. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessas novas dependências, né? Mas tá bom. Um assunto que sempre me empolgou é a respeito dos apóstolos. Porque muita gente, no âmbito geral, católico, espírita, protestante, tem opiniões a respeito dos apóstolos como se fossem super-heróis, homens fortes, homens
de uma mentalidade já bem formada, mas estudando um pouco, a gente não é isso que a gente percebe. São pessoas como nós que teve a grande importância de servir junto com Jesus. Que isso realmente é grandioso, estar com Jesus. E entre os apóstolos, alguns se destacam, pelo menos 4 ou 5. São aqueles que fizeram ou escreveram a vida de Jesus enquanto esteve aqui entre nós. Cada carta que fizeram tinha um propósito diferente um do outro. Um escreveu para um grupo de pessoas de uma forma diferente do outro e assim por diante. Inclusive, que eu acho isso é uma opinião minha, de uma fortaleza muito grande foi Judas, né? Judas, ele, para atiçar a vontade de Jesus, ele acaba fazendo uma estratégia não muito adequada, mas ele teve coragem, né? Que foi vender Cristo, abre aspas, e que logo em seguida ele percebeu que tinha feito algo errado. Em consequência disso, ele se suicida. Mas imediatamente, o amor de Jesus, a misericórdia e o grande zelo que Jesus tem por todos, é o próprio Jesus que vai buscá-lo nas profundezas do umbral. Traz ele de volta, dá outras oportunidades a Judas, e nós temos aí algumas reencarnações dele, né, descrita na literatura espírita, que aí nós observamos que não são super-homens, né, ou super-espíritos, como nós. Temos aqui a oportunidade de estar estudando, trabalhando, aprendendo. Uma vez, numa reunião aqui nessa casa mesmo, foi perguntado a um irmão que ele tinha medo, né? Ele tinha medo de fazer qualquer coisa, tipo assim, quem entra no mal, está no mundo do mal, dizem que esse não tem mais jeito, entrou, não sai mais. Aí um espírito, um irmão aqui, numa reunião, me lembro perfeitamente, na casinha lá, ele falou, não, vocês estão errados. É justamente ao contrário. Aquele que faz o bem, uma vez feito, esse pegou a doença do bem. Porque esse não quer mais largar de fazer o bem. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho mais, e ele quer mais, ele se vicia em fazer o bem. E tinha razão, né? E isso é com todos nós. Enquanto estamos vivendo o mundo errado, pensamentos errados, atitudes erradas, estamos ali. Mas quando conhecemos um pouquinho que seja do bem, aí o nosso mundo modifica completamente. Eu não quero mais parar, eu não quero mais fazer isso. Acabou. Eu só quero fazer o bem, eu quero ver a felicidade das pessoas. Eu não me importo em perder isso, aquilo que se destaca na materialidade. Mas eu quero, um dia, quem sabe, pode demorar muito, eu quero conhecer Jesus. E isso vai ser possível. Porque nós temos exemplos de muitas pessoas que conheceram Jesus pessoalmente, espiritualmente,
E por que eu não? Por que nós também não? Isso me lembra tempos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, época de Natal, era o dia do beijamão. Alguém já ouviu falar isso? O beijamão era o seguinte, quando chegava Natal, todos nós queremos beijar a mão do dono da empresa. Eu trabalhei na MAC Geral, e então tinha o dono. Mas quando chegou o dia de Natal, aquela fila para cumprimentar o dono da empresa. Como vai o senhor? Feliz Natal, né? Isso era um orgulho para a gente. E eu fico analisando esse tipo de coisa, imagina com Jesus. Não precisa nem ser com Jesus. Quem não gostaria aqui de encontrar com Chico, encontrar com Divaldo, seja qual for a condição, ficaríamos, nossa, malucos de alegria, né? Então, imagina Jesus. Mas entre os apóstolos, conhecendo, então vamos lá, Pedro, né? Pedro, uma pessoa briguenta do modo de falar, eufórica, defensor de Jesus, sabe? Temos exemplos aí que quando Jesus anunciou a morte dele, olha, daqui 3 dias vão me sacrificar. Não, Jesus, vamos fazer isso, aquilo. Calma, Pedro. Ou aquele que, quando Jesus foi capturado, Pedro puxou da espada e decepou a orelha do soldado lá. Esse era Pedro, né? Calma, Pedro. Você está afoito demais. Aí partimos para Lucas, que nunca esteve com Jesus na vida dele. Ele vem depois, vem junto com Paulo, mas ele faz um trabalho também maravilhoso. Quem mais? Mateus, cobrador de impostos, né? E todos eles tinham uma importância. E alguns escreveram as epístolas, o Evangelho, né? Mas teve um que está no anonimato. Ele nunca escreveu, ele pouco apareceu, ele não tinha santinho, né, para distribuir, para dizer que, votem em mim e tal, nada disso. Ele era uma pessoa até triste, mas era uma pessoa empenhada demais em anunciar a boa nova. Tudo que Jesus fazia, ele estava lá contribuindo, fazendo, ajudando. Mas ele era triste. Ele brigava na casa dele. É uma pessoa comum. Brigava com o pai, brigava com os irmãos, brigava com os vizinhos. Mas estava ali batalhando. Por quê? O que eu penso é que todos nós trazemos uma bagagem muito grande em nossas vidas. É aquilo que eu falei. A partir do momento que eu conheço o bem, que eu quero fazer o bem, aí começa a ter um conflito interno em mim muito grande. Porque, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer é complicado. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Isso somos nós. Nós entramos aqui, vamos falar de nós, nesse caminho espírita, onde muitas verdades nós estamos indo ao encontro, coisas que jamais poderíamos pensar que existisse. Mas, por outro lado, existem companheiros, são companheiros, que não querem ver a nossa alegria, não querem ver aquilo que nós estamos indo em conhecer a verdade daquilo que Jesus falou. Conheça a verdade e ela te liberta. Liberta do quê? Da nossa ignorância, daquele mal que nós carregamos em prejudicar pessoas, em tomar atitudes
só vendo a gente, atitudes egoístas. Mas quando a gente conhece, opa, mas aí tem um conflito muito grande. Olha, eu ponho em dúvida aqui se todos nós aqui nunca duvidou de Deus. Será que eu estou no caminho certo? Será que existe esse reino de felicidade? Será que existe esse mundo feliz que vai me levar? Será que eu vou ver meus antepassados? Meus pais, minha esposa, meus filhos, seja lá quem for? Será que eu vou ter essa alegria de conhecê-los? O Espiritismo me deu essa certeza. Então isso não sai mais de mim. Mas, como eu tenho um conflito muito antigo comigo, porque tantas malezas eu já cometi, que está ainda enraizada no meu DNA, que está ali presente na minha vida, continuo fazendo o mal que eu não quero. E assim é uma batalha individual. Cada um tem as suas batalhas, as suas brigas, as suas intrigas. Muitas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo e ir embora. Mas os nossos amigos que estão ao nosso lado, lutando pela nossa felicidade, eles não deixam. Eles continuam fervorosos, apostando em nós que vamos vencer essa batalha. Vai ser agora? Nem tanto. Mas serão anos, vidas que vão surgir, dando cada vez mais oportunidades de melhora. E Bartolomeu, ele era um homem comum, cheio de problemas, cheio de... E mesmo convivendo ali com Jesus, ele teve poucas oportunidades de conversar com Jesus. E Jesus, um dia, olhando para ele, percebeu uma tristeza grande. E na primeira oportunidade, Jesus pergunta para ele: o que foi, Bartolomeu? O que está havendo com você? E Bartolomeu abre o coração com Jesus. É porque isso, aquilo, eu me desagrado, eu não consigo ser tudo isso que o Senhor está falando, isso me intriga, eu fico revoltado. E Jesus começa a levar ânimo a Bartolomeu. Começa a traduzir o que é o reino de Deus. E Bartolomeu começa a perceber todo aquele carinho, todo aquele amor que Jesus estava passando para ele. E ele vai se abrindo, aquela cortina vai abrindo a visão para que Bartolomeu perceba que realmente ele, não que ele estivesse errado, mas o céu começou a vir para Bartolomeu. As alegrias de poder fazer coisas que ele jamais imaginava. E na primeira oportunidade, depois dessa conversa com Jesus, que Jesus o anima para que ele possa fazer coisas melhores, ele vai para casa. Quando ele chega em casa, ainda a altas horas, o que ele ouve? Sabe, a família o recebe carinhosamente mal, xingando ele, falando que ele é um vagabundo, que é isso, que é aquilo. E o que ele faz? Retribui? Não. Ele ouve novamente as palavras de Jesus, que está incrustado em seu coração, simplesmente se cala. Vocês têm razão. Por que eu vou brigar? Até o pai, né, de Bartolomeu
vem lá e chuta-lhe o traseiro, né? Confirmando toda essa ira que a família tem com ele. Ele simplesmente abaixa a cabeça e se cala. No dia seguinte, levanta, vai ao trabalho, e o que acontece com ele? Começa a ir de encontro aos amigos, começa a entender tudo aquilo que Jesus falou. E ele começa a ter dias melhores. Aí o mundo se transformou. Aí todos os dias Bartolomeu vai feliz, encontra com os amigos. Aí ele entendeu realmente a palavra de Jesus, o caminho que todos nós temos que seguir. Então a conclusão que eu chego é que a partir disso as coisas melhoram. Porque até então ele não tinha percebido que a grandeza de um ser humano, de um espírito, está na paciência, na resignação, na tolerância, no fato de entender as adversidades da vida, no fato de entender as intempéries, a perda de família, de filhos, de pais, de amigos. Tudo isso faz parte do progresso, da evolução do espírito. Se eu estiver falando aqui do espiritismo, que a morte não existe, e Jesus provou que não existe, e eu me arrebentar na primeira oportunidade, então eu estarei sendo falso. Falso de tudo aquilo que me foi dado como aprendizado. Então, a questão é que cada dia mais nós vamos melhorando. É óbvio que não vai ser numa encarnação, porque já trazemos junto uma bagagem muito grande de negatividades da nossa vida. Já fizemos muita maldade. E não vai ser agora que eu vou melhorar. Estou a caminho, estou melhorando. Foi o que aconteceu com Bartolomeu. Nós temos outros apóstolos que reencarnaram, porque se a pessoa, o espírito, ele está pronto, isso quer dizer que ele não precisa mais reencarnar, concorda? Ele já vai para mundos mais felizes. Mas sabemos de notícias de muitos que reencarnaram, não uma, não duas, mas mais vezes aqui, para solidificar essa vida melhor que Jesus nos promete. Acho que um bem próximo que nós podemos dizer é Eurípides Barçanufo, que é a reencarnação de João Evangelista, se eu não estiver errado. Paulo, por exemplo, ele reencarnou algumas vezes. Eu não vou lembrar o nome dele. Lutero, se encarnou como Lutero, como um revolucionário da igreja. Não deu muito certo, mas ele se melhorou. Tem tantos outros que são personagens famosos do Evangelho, que viveu entre nós recentemente. Zaqueu. Zaqueu reencarnou, acho que na Rússia, né? Como Leon Tolstói, acho que alguma coisa assim, e mostrou realmente a grandeza desse espírito. Então não é do dia para a noite que nós vamos nos melhorar. Jesus Gonçalves, sabe? Que tanta maldade fez. Um general diabólico, mas reencarnando aqui em São Paulo, naquele hospital em Pirapitingui,
ele ali se modificou completamente, fazendo até que Chico Xavier chorasse aos seus pés, depois da sua desencarnação. E esses espíritos, como os apóstolos, foi a grande oportunidade deles e a confiança que Jesus lhes deu. Não, vocês vão melhorar. Opa, se vão. E realmente foi o grande passo. E todos eles abraçaram essa causa de trazer, tanto é que hoje estamos aqui conversando da Boa Nova, do Evangelho, né? Porque o Evangelho é uma conduta de vida, não é uma apostila que nós temos que decorar. Isso nós vamos aprender no dia a dia, um pouquinho hoje. O hoje que eu digo é nessa encarnação. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho mais lá na frente. Não temos a necessidade e somos incompetentes para poder querer aprender de uma vez só. É como dizem, você entra no ônibus e já vai procurar janelinha? Não, não é assim não. Então a nossa vida não é que o espírita gosta de sofrer. É um sofrimento de qualquer um que esteja pisando nesse planeta, é sofrimento. O sofrimento ele tem grandes facetas, porque a maioria pensa que sofrer é chibatada nas costas, é dor física. Não é isso. Kardec sofreu? Lógico que sofreu e muito. O assédio moral dele, das ideias que ele teve, quanto que ele teve que combater a diversidade das pessoas que eram seus oponentes. Quem mais? Chico sofreu? Lógico, porque é interessante essas coisas. Nossa, eu queria ter a vida do Chico. Não é assim? Das coisas boas. Eu queria ter um mentor igual o Emmanuel. Olha que maravilha, né? Sabe, eu vejo pessoas falar de mentores. Sabe, assim, o meu mentor me falou. Olha, eu estou mais de 40 anos no Espiritismo. Eu nunca vi, assim, senta aí, ô tio, senta aí, vamos bater um papo. Esse tio já morreu, tá? Nunca aconteceu isso. Nunca tive um mentor, ô Celso, faz isso, faz aquilo, cuidado. Né? Não. Eu sei que eles estão me insuflando as minhas ideias, o meu coração, para tomar atitudes. Porque que graça eu teria de andar na selva, porque esse mundo é uma selva, sabe? Com um mapa na mão, não é? Vai por ali, entra, cuidado, tem uma árvore cheia de espinho, o chão, cuidado com as cobras, hein? Isso seria fácil. A nossa vida é assim. Agora, você tem que escolher os caminhos. E nós escolhemos muitas vezes, ou a grande maioria, caminhos errados. Tomamos, sei lá, pancadas aqui, outras lá, vamos, sabe? Alguém já andou de carrinho bate-volta, né? É igual, vira, vai para bate de novo. Né? Isso está bem explícito naquilo que Jesus falou, vai e não peques mais. Você não vai pecar esse pecado, esse que você acabou de cometer, mas haverá outros que esperando lá na frente. É aquele caso dos leprosos que Jesus curou, os 10 leprosos, e um dia Jesus encontra com um deles. E esse leproso, Jesus, que bom vê-lo, nossa, eu fico eternamente agradecido pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor não fez. Aí Jesus fala, peraí, mas você não estava sozinho? Jesus, tinha mais 9, além de mim. E cadê eles? Não sei, Jesus. Quer dizer, ficaram bons e voltaram para os botecos, para as baladas, né? Para a vida errada. Aí o que acontece? Olha, eu te mostrei o caminho. Agora vocês escolheram não
aceitaram esse caminho, né? Continuam os mesmos. E isso aí a gente vê aqui na vida, na rotina das nossas vidas. Eu mesmo, poxa vida, eu não sou exemplo para nada, né? Faz um erro aqui, daqui 10 minutos está lá cometendo o mesmo erro. E nós muitas vezes não percebemos o erro do orgulho, o erro da vaidade, tantas coisas que a gente acha, não, eu não erro. Imagina, eu me engano. Enganar não é pecado, né? É assim que nós pensamos. E vamos querer, talvez não, né? Espero que não. Ter a grande surpresa que André Luiz teve. Suicida, diziam eles. Suicida eu? Imagina. Eu tive uma morte comum, fiquei doente, fui hospitalizado, passei por cirurgia. Eu suicida? Mas tudo que ele fez durante a vida, e que nós também fazemos, eu já fumei, já bebi. Isso faz parte do meu mapa da vida, que vão me cobrar mais tarde. Ó, Celso, era para você viver 120 anos, mas você só viveu 119. Agora você vai ter que pagar esse um aninho aí que você perdeu. Não é verdade? E tantos outros companheiros. Mas a luta não para. Ainda bem que existe o que muita gente abomina, que é a reencarnação. A oportunidade de misericórdia que Deus tem por nós. Errou? Não tem problema não, vai lá e faz de novo. Procura se melhorar, procura ser mais competente com a sua vida, mais competente com a vida dos outros também. Eu lhe dei a oportunidade de você cuidar de 10 crianças, você não cuidou de 2, você não cuida de você mesmo. A gente vê tanta briga, sabe? Tudo em volta do dinheiro. O dinheiro é importante? É, lógico que é, para todos nós. Mas tem um detalhe, não é tudo. Ah, eu não quero mais filho, não. Custa muito, ó. É educação, é comida, é mamadeira. Isso dos pais. Ou, ó bem, eu não quero que você perca esse corpinho aí, hein? Esse corpinho é só meu. Tudo isso faz parte do nosso egoísmo. Um dia, eu confesso, não tenho vergonha de falar, a minha filha estava para nascer. Eu levei a Mércia para o hospital, era uma tarde, quase noite já, ela chegou do serviço. Celso, eu vou tomar um banho. Entrei com ela no banheiro e de repente, puf, estourou a bolsa. Mas na calma, vamos lá, vamos para o hospital. E estava combinado de fazer aquela cirurgia cesárea. E o médico insistiu que não, vai ser parto normal. Isso foi até 2 horas da manhã. Ela me xingava mais do que papagaio, sabe? Mas tudo bem. Aí 1 hora, eu esqueci isso. Pode deixar, eu vou em casa buscar. Quando eu entro na minha casa, me veio assim aquela coisa na cabeça, me ajoelhei. Olha o tamanho do egoísmo. Hoje eu vejo o que é o egoísmo. Ai, Deus, por favor, Deus, me ajuda. Não, olha, que minha filha, né? É filha, porque eu já sabia que ia ser filha, e já sabia muito antes, né? E ela venha bonita, venha normal, venha, sabe, linda e maravilhosa. Se de preferência perfumada, né? E fui embora, voltei. Quando eu entrei no Espiritismo, aí eu percebi quão egoísta eu fui. E se ela tivesse falta de um braço? E se ela tivesse defeitos? Não ia
ter o meu carinho, o meu amor, a minha aprovação como filho? Aí caiu, falei, pô, anos depois eu pedi desculpa para Deus. Eu estava errado. E eu vejo muita gente nesse caminho. Falei, puxa, vocês estão errando como eu errei. Ainda eu tive a oportunidade de tentar me remendar. Mas tomara que vocês também tenham a oportunidade de enxergar essas coisas. Então é isso, e a gente não percebe quantos erros nós cometemos, quantas falhas na nossa moralidade, no nosso desempenho de vida, como pai, como marido, como irmão, como amigo, como tudo isso que nós vivemos. E depois vamos reclamar o quê? Quando apresentarem a nossa carta de defeitos, que ele faz assim, né? Ele pega a cartinha, escorrega, sabe? Aí sim, pô, e aí, o que eu faço? Volta e tenta novamente fazer tudo de novo, mas melhor, não repetir os erros. Talvez desses 352 defeitos que apresentou, quem sabe você consegue tirar uns 3 ou 4 da lista. Se tirar, ainda estamos no lucro, né? Então, os apóstolos não foram diferentes do Celso, do Genésio, de todos nós. Não são diferentes. Eram homens, espíritos comuns, que teve a graça de Jesus. É que nem o carnê do baú da felicidade. Tem milhões lá, né? Ele vai escolher 3 ou 4. E Jesus aconteceu isso. Ele escolheu uns 12, 13, os principais, para poder traçar tudo o planejamento da Boa Nova que estamos comentando até hoje. Mas isso não tirou a responsabilidade de cada um. Não é porque eu conheci Chico Xavier que eu sou um bom homem. Não é porque eu conheci, sei lá, uma grande personagem que eu também sou. Nada. Cada um tem a sua individualidade, tem a sua estrada, tem o seu caminho. E vamos realmente encarar a vida com mais responsabilidade. A vida não é tão simples como ela parece ser. Ela requer disciplina. Tem um outro negócio que fala, disciplina também. E disciplina. Porque se não houver disciplina em nossas vidas, coragem de enfrentar a nós mesmos, enfrentar o outro é fácil. Basta eu ser mais forte, fisicamente. Mas enfrentar a mim, os meus defeitos, é complicado. É muito complicado, né? Então era isso que eu me propus a falar, né? Para tirar essa mística dos apóstolos, que é um trabalho realmente grandioso, que já está aí há mais de 2000 anos, né? Homens realmente, ou espíritos realmente pesados, né? Assim, fortes, verdadeiros Sansões do Evangelho. E devemos sim agradecer a eles, através das suas mediunidades, dos seus talentos, né? Da sua braveza, da sua coragem. Imagina você um dia souber que você vai ser esquartejado. Imagina um dia você souber que você vai ser lapidado. Vocês sabem que lapidar é a morte por apedrejamento. Imagina se vocês vão ser enforcados. Não é fácil, não. Porque lá no plano espiritual, nós, de antemão, já sabemos como vai ser a nossa reencarnação. E eu aprovo e assino embaixo tudo aquilo que vai me acontecer. Então eles sabiam também. E enfrentaram a vida, sabe, com coragem, com bastante ânimo. É o que Jesus pede. Bom ânimo, meu filho.
É isso aí. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Bem, então vamos considerar essa noite uma noite de imensa gratidão. Vamos começar agradecendo as palavras dos céus, pelas reflexões da noite, muito importante. Agradecer a Jesus, nosso governador espiritual, por esse ano que está terminando. Agradecer a Deus, nosso Criador, que nos deu a oportunidade desta reencarnação, a oportunidade de chegarmos na doutrina espírita e a espiritualidade benfazeja, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que em nome de Jesus nos ampararam tantas vezes. Então, com essa gratidão pelo ano que finda, por tudo que pudemos aprender e realizar, também pedindo perdão pelos erros ou pelos fracassos que cometemos, sempre pedindo esse amparo de luz para hoje, para o próximo ano, que se inicia no próximo domingo, que a luz do Mestre esteja conosco. Então, elevemos nosso pensamento a Jesus, Mestre amigo, procurando nos enchermos de boa vontade, de ânimo, de fé, de esperança, para levarmos avante para nós mesmos e para nossos semelhantes as mensagens, o aprendizado da Boa Nova. Sempre confiante em nossos mentores, os amigos espirituais, nos debruçando nas leituras edificantes da doutrina, do Evangelho. Então, muito temos a agradecer, de tal forma que não temos a imaginação da imensidão de coisas a nosso favor para agradecermos. Então, agradecemos ao Pai, a Jesus, aos mentores desta casa, João de Deus e tantos outros das tarefas específicas, e pedimos que nos ilumine para que no próximo ano possamos levar avante os objetivos de nossa evolução espiritual. Pedimos também, mestre amigo, pelos nossos irmãos da Ucrânia, tão sofridos, que nesse próximo ano que inicia, sejam amparados, sejam encorajados, ainda que debaixo das dificuldades provocadas por esse conflito. Mentalizemos muita luz, uma chuva de pétalas de prata da espiritualidade se derramando sobre esse povo, sobre essa nação. Abençoai-os a todos e continuemos confiantes que Deus está no comando e que tudo se processa conforme a vontade e a permissão do Deus nosso Pai. Despeça dos benfeitores na vossa paz, no vosso amor, na vossa assistência. Que assim seja, com a graça de Deus.